Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu preparei aqui para você um passo a passo inicial para você entender como funcionam as licitações. Com isso, você vai conseguir iniciar com confiança nesse mercado, que é um mercado bilionário, ou seja, movimenta bilhões de reais anualmente na nossa economia. Eu sou o Ronaldo, eu sou especialista em licitações e contratos. Eu atuo há mais de 10 anos na administração pública elaborando licitações públicas. E agora eu decidi compartilhar o meu conhecimento com você. O meu objetivo é simples, é ajudar empresários e empreendedores a darem os primeiros passos para vender para o governo de forma segura. O governo que é o maior comprador do Brasil. Vamos iniciar o estudo do nosso primeiro passo para a gente participar das licitações. Então, para você conseguir participar de uma licitação, inevitavelmente você deve ter um CNPJ ativo. Se você já tem uma empresa e já tem um CNPJ, você já cumpriu esse ponto aqui, número 1. Caso você não tenha um CNPJ, esteja iniciando, então você pode abrir um MEI, um CNPJ de um microempreendedor individual, que ele é uma forma mais fácil de abrir um CNPJ, com pagamento de tributos de forma mais fácil também. Então você consegue isso pelo site do governo. Nesse site que eu estou apresentando aqui, eu vou deixar esse link aqui abaixo. Você pode entrar aqui, pode digitar no Google também, criar MEI, abrir MEI, você vai conseguir acessar esse link. Então aqui você vai em formalize-se e segue o passo a passo, vai conseguir abrir o seu CNPJ e ainda consegue tirar mais algumas dúvidas aqui dentro desse site. Aí então, depois que você já tem o seu CNPJ ativo, o próximo passo é manter todas as certidões fiscais, sociais e trabalhistas em dia. Então, anota lá quais são essas certidões. Certidão negativa de débitos a nível federal, certidão negativa de débitos a nível estadual, certidão negativa de débitos a nível municipal, certidão negativa a nível do FGTS ou referente ao FGTS e certidão negativa referente à Justiça do Trabalho, a certidão trabalhista. Então, são essas 5 certidões que você deve mantê-las sempre negativas, sempre vigentes. Além disso, você deve ter a inscrição municipal ou a inscrição estadual também para apresentar nas licitações. Aí, cumprindo esse ponto 2, o nosso próximo passo aqui seria manter os requisitos de habilitação econômico-financeira. Nesse caso, você vai precisar de balanço patrimonial e certidão de falência e concordata. Você consegue isso com o seu contador. O seu contador é o técnico, o profissional técnico que vai conseguir emitir para você o seu balanço patrimonial. Então, algumas licitações exigem esse documento, então você deve tê-lo para apresentar. E a certidão de falência e concordata você consegue junto à justiça do seu estado. Aí, o último ponto aqui desse primeiro passo seria compor um portfólio de habilitação técnica. Esse portfólio você vai conseguir com o passar do tempo. Conforme você for participando das licitações, você vai conseguindo atestados de capacidade técnica e vai compondo esse seu portfólio de habilitação técnica. E também existem alguns tipos de profissões que exigem por lei alguma inscrição em algum órgão de controle, órgão regulatório, enfim. Então, você deve cumprir também com essas exigências quando necessário. Então, com isso, finalizamos aqui o nosso primeiro passo para participar de licitações. O próximo passo para você participar das licitações é você realizar o seu cadastro dentro dos sistemas onde ocorrem as licitações.
Porque atualmente as licitações elas são, na sua grande maioria, de forma eletrônica. São poucas as licitações que são feitas de forma presencial, ou seja, que você tem que ir até no órgão, levar suas propostas impressas em papel, seus documentos em papel. Isso já está em desuso. Atualmente as licitações são, em sua grande maioria, eletrônicas. Então, existe o sistema compras.gov.br, que é um sistema federal de licitações. É aí onde estão a grande maioria das licitações e ele é gratuito. Então, você tendo seu CNPJ, tendo a sua conta GovBR, você consegue facilmente acessar esse portal e se cadastrar aí para conseguir participar das licitações. Então, o primeiro passo aqui é a gente fazer o cadastro no SICAF. O SICAF é o Cadastro Federal dos Fornecedores. Então, aí é onde vai ficar cadastrada a sua empresa, com toda a sua documentação lá dentro, e o governo vai ter acesso a esse seu cadastro, e ele é uma parte obrigatória para que você consiga participar da licitação. E aí, então, o ponto número 2 aqui é acessar o compras.gov.br, que é onde realmente acontecem as licitações. Então, primeiramente, você faz um cadastro no SICAF e depois você acessa o sistema compras.gov para participar das licitações. Aqui eu trouxe então o link do SICAF, eu vou deixar aqui abaixo também. Então você vai entrar com o seu usuário GovBR, vai com a partir do seu CNPJ, cadastrar a sua empresa lá com toda a documentação necessária para você conseguir participar das licitações. E aí o outro portal que nós temos aqui para participar é o compras.gov.br. Então também você vai acessar esse portal aqui em acessar sistema. Aí então você vai aqui em fornecedor brasileiro e você vai entrar também com o seu usuário GovBR e vai poder participar das licitações. Quando você acessar o SICAF e fizer o seu cadastro lá dentro do SICAF mesmo, você também já vai ter o link para acessar o portal do compras.gov.br. Perfeito? Então, com isso nós terminamos esse segundo passo para você conseguir participar das licitações. Analise os editais de licitação. Esse é o nosso próximo passo. Essa análise dos editais, ela é uma etapa crucial e muito importante para a sua participação nas licitações, porque o edital ele é a regra do jogo e todas as condições, todas as exigências que estão ali, uma vez que você adere à licitação, que você participa da licitação, você está de acordo com aquelas regras, portanto você deve cumpri-las à risca e totalmente. Então, eu resumi, obviamente, aqui alguns pontos da análise do edital que eu considero os principais para você fazer no primeiro momento, quando você está iniciando no mundo das licitações. Obviamente que o ideal é que você busque conhecimento, se aperfeiçoe e entenda as licitações de forma ampla para que você também possa fazer uma análise de edital mais ampla, mais completa, de todas as condições e de todas as nuances que a lei traz dentro do mundo das licitações. Então, eu trouxe 3 pontos aqui importantes. O primeiro ponto é analisar o objeto da licitação. Nesse caso, você deve realmente ir a fundo naquele objeto. Você deve entender o que o órgão público está solicitando, verificar se você vai conseguir cumprir, se você vai conseguir entregar aquele objeto, se ele for um bem, se você vai conseguir entregar ele de acordo com o que está sendo solicitado, ou se for um serviço, se você realmente vai conseguir executar aquele serviço de acordo com o que o edital solicita. Por quê? Porque você não pode entregar ou prestar um serviço em condições diferentes do que o edital solicita, porque como nós já falamos, o edital é a regra do jogo e quando você aceita participar da licitação,
você aceita também cumprir com todas as condições que o edital solicita. Então, a análise do objeto é muito importante. Isso vai repercutir lá na execução do contrato, que é o momento que você entrega o objeto. Então, é muito importante essa etapa. Outro ponto aqui é analisar as condições, ou as demais condições relacionadas ao objeto, como, por exemplo, o prazo para a entrega daquele objeto, o local da entrega daquele objeto e até, de certa forma, o prazo para o pagamento daquele objeto, porque você depende também de receber. Se o órgão público demora muito para receber, vocês têm que estar preparados. Se o órgão público demora muito para pagar e você demora muito para receber, então você tem que estar preparado para essa condição. Tudo isso vai estar no edital. Então, análise do objeto e das condições relacionadas a ele é o centro do que você deve analisar num primeiro momento para participar da licitação. Um outro ponto importante no início é a análise das exigências de habilitação. Então, como nós vimos lá no primeiro passo, quando você formaliza a sua empresa e adquire os seus documentos de habilitação, você tem que ver se você tem documentos de habilitação que condizem com aquela licitação, se permitem que você participe daquela licitação. Então, esses 3 pontos de início seriam os pontos principais para você analisar numa licitação e verificar se você está apto a participar ou não da licitação. Obviamente, como eu falei e volto a repetir, a análise do edital ela é muito mais ampla e requer, então, um estudo mais aprofundado da lei para você entender as nuances que existem e conseguir fazer uma análise mais completa, digamos assim. Perfeito? Então, finalizamos aqui o nosso terceiro passo para você participar das licitações. Entramos agora na próxima etapa, no próximo passo para você vender para o governo, que é a efetiva participação na licitação. Você já tem o seu CNPJ, já tem toda a sua documentação, que inclusive está cadastrada dentro do SICAF, no seu cadastro. Você já está apto a participar da licitação dentro do sistema compras.gov.br. E você já escolheu os seus editais, já analisou com profundidade seus editais e decidiu participar de algumas licitações. Então, qual que é a minha sugestão inicial aqui para você? Começar pelas licitações menores, para você ir ganhando experiência, porque a participação na licitação ela é um processo. Você vai participar da licitação, participar de uma sessão pública, e aí depois, então, você vai ter que entregar aquele objeto, executar aquele contrato. Então, você tem que ganhar experiência em todas as etapas. Falando de forma prática, o que você tem que fazer nessa etapa aqui? Você tem que cadastrar a sua proposta dentro do sistema e, posteriormente, você vai participar da sessão pública daquela licitação. A sessão pública é quando ocorrem os lances, quando as empresas têm a oportunidade de entrar com recursos e quando realmente acontece a licitação, vamos dizer assim. E aí vai dessa licitação resultar um vencedor. E posterior a isso, posterior a essa sessão pública, então, vem o contrato e a execução do contrato. Eu vou exemplificar aqui para vocês, dentro do sistema do Compras, como que a gente cadastra uma proposta de licitação numa licitação que esteja aberta. Então, eu já elegi aqui uma licitação que eu encontrei de forma aleatória. Depois eu vou descadastrar a minha proposta aqui, é somente para exemplificar para você. Eu já encontrei uma licitação aqui dentro do Compras, eu vou acessar ela, vou fazer as declarações aqui que são obrigatórias, vou dizer que eu sou microempresa. Com relação a essas declarações, é interessante um estudo aprofundado da sua parte para você entender do que se referem essas declarações. Uma vez que você declarou, você está apto a cadastrar a sua proposta na licitação. Aí então, você vai abrir
o item que você pretende cadastrar. Eu vou colocar um valor fictício aqui, como eu falei, depois eu vou deletar essa minha proposta apenas para exemplificar para você. Você vai colocar o valor do seu item, você vai colocar a marca e o modelo dele e vai salvar. Aí depois, no próximo item, você também vai colocar o valor, a marca e o modelo e vai salvar. Então, vejam que a minha proposta já está cadastrada nessa listação. Só que aqui, o que nós fizemos? Nós simplesmente cadastramos uma proposta. Agora nós vamos ter que aguardar o dia da abertura da sessão para a gente vir participar da licitação, dar os nossos lances, baixar nosso valor e então a licitação será finalizada para posteriormente ser assinado o contrato e então a empresa vai ter que entregar aquele objeto, executar aquele serviço, perfeito? Com isso então terminamos essa etapa, esse passo da participação na licitação. Agora que a licitação terminou, o processo de licitação foi homologado, o objeto da licitação foi adjudicado em seu favor, então a administração vai firmar, vai assinar um contrato administrativo com você para que você entregue o bem que foi licitado ou preste o serviço que foi licitado. Então é aqui que entra a gestão contratual e a execução contratual, que devem ser feitas de forma ótima. Nesse caso, então, o primeiro ponto aqui é entregar sempre de acordo ao licitado. Nós vimos na etapa, no passo da análise do edital, que você deve analisar muito bem o edital, entender daquele objeto, porque aqui você vai ter que entregar o que foi licitado. Se você entregar outra coisa ou prestar um serviço que não esteja de acordo, você vai ter que entregar um bem novamente que cumpra com os requisitos do edital ou refazer o serviço que você fez. Então, gera custos para você. Essa etapa, então, da execução contratual é primordial para que você não tenha prejuízos na execução. Lembrando que quando você entrou no edital de licitação, você assumiu aquelas obrigações, aquelas responsabilidades e agora então você deve cumprir. Inclusive, o órgão público pode penalizar você caso você venha a não cumprir. Então, a licitação, ela é uma coisa séria. Próximo passo, então, é fazer a gestão de vigência e de reajuste dos valores dos seus contratos. Isso você deve se aprofundar mais, ter um conhecimento de quais são os prazos de reajuste de valor, por exemplo, que é quando o seu valor ele vai ser aumentado de acordo a um índice que vai estar previsto na licitação. E também os prazos de vigência dos contratos para que você eventualmente solicite prorrogações e se prepare para o fim daquele contrato e a participação de uma nova licitação daquele órgão público. Perfeito? Então, essa etapa é muito importante para você também. Com isso, finalizamos, então, essa etapa, esse passo da participação das licitações. Com o passo a passo que você aprendeu aqui, você já está pronto para dar os primeiros passos no mundo das licitações. Agora você já sabe o essencial, o inicial para entrar numa licitação, você já entende como funciona o processo, você já conheceu os documentos necessários e você já vai com segurança até a efetiva execução do contrato e o faturamento da sua empresa. Mas eu preciso ser honesto com você. O mundo das licitações, apesar de grandes oportunidades que ele proporciona, ele também é repleto de nuances e regras típicas das licitações e vamos dizer assim, do governo em si, que se você não tiver um entendimento, um estudo, uma preparação contínua e uma orientação sólida, é muito fácil você se sentir perdido em alguns momentos quando você se depara com tantos detalhes.
Por isso, eu criei um método. Ele é chamado Método Fórmula Pública. Ele é um programa completo que vai levar você desde o zero até o avançado, combinando a teoria por trás das licitações até a efetiva prática no dia a dia, utilizando os sistemas do SICAF e do compras.gov, por exemplo. Então, eu gostaria de apresentar aqui para você esse método que eu tenho. Então, nós temos aqui os módulos aqui desse método que eu falei para vocês, o método Fórmula Pública. Você vai ter acesso a ele num botão aqui abaixo, caso você queira conhecer a página do curso. Ele é composto por 21 módulos e mais 3 módulos bônus. É um curso realmente completo que eu fiz com muito cuidado e muito carinho para trazer tudo o que envolve licitações. Então, vamos ver rapidamente os módulos aqui. Eu gostaria de apresentar para você. Depois, se você tiver interesse e quiser entrar na página, você pode ver com mais detalhe, com mais calma. Então, a gente trata desde dos conceitos iniciais aqui da administração pública, dos princípios e definições das licitações. A gente vai entender como é um processo de licitação, desde o início até o fim, todos os documentos que compõem esse processo e qual a finalidade também de cada documento. Depois nós vamos tratar das modalidades das licitações, das contratações diretas, que no nosso caso aqui se aplica a questão da dispensa, licitação principalmente, mas não somente, e os procedimentos auxiliares, como o registro de preços, por exemplo, que é muito importante, e ainda outros. Depois nós vamos ver os critérios de julgamento e os regimes de execução, vamos tratar bastante aprofundadamente sobre eles. Vamos ver os modos de disputa, esse é interessante para que você, inclusive, faça as suas estratégias de participação nas licitações de acordo aos modos de disputa. Nós vamos estudar, então, aqui, nesse módulo, na verdade, nós vamos fazer uma introdução ao que é o julgamento das propostas e aos documentos de habilitação. E aí, então, nós vamos entrar efetivamente nas características da habilitação jurídica, da qualificação técnica, da habilitação fiscal, social e trabalhista, da habilitação econômico-financeira. E aí a gente vai entrar aqui e tratar do tratamento diferenciado para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Inclusive, existem licitações que são exclusivas para este público. Então, nós vamos aprender tudo sobre isso e quais são esses benefícios e como a gente pode usufruir deles. Aí então a gente vai estudar as características da proposta de preços, como apresentá-la, o que não pode faltar, para que você realmente não tenha uma proposta desclassificada na licitação. Depois nós vamos tratar aqui dos documentos, na verdade da gestão dos documentos, né, dos nossos documentos da empresa, o controle desses documentos, quais documentos a gente precisa ter, quais a gente precisa controlar prazos, enfim, atualizá-los. Nós vamos tratar daí aprofundadamente da análise do edital. Essa parte é essencial para que você tenha uma participação exitosa na licitação. Aí nós vamos estudar também a impugnação ao edital e os pedidos de esclarecimento. Aqui também você protege os seus direitos por meio da impugnação ao edital, antes mesmo de que a licitação ocorra. Aí nós vamos ver aqui algumas estratégias competitivas que vão ajudar você a vencer as licitações. Vamos ver tudo sobre recursos e contrarrazões, isso acontece no dia da licitação, na sessão pública da licitação. Nós vamos tratar, então, dos termos adjudicação e homologação, o que são e quando eles acontecem. Aí vamos ter um módulo aqui de ganhei a licitação, e agora? O que eu tenho que fazer? Aqui a gente tem que ser proativo, nós vamos estudar. Isso também vai ajudar muito você na sua condução nas licitações. Aí nós vamos estudar então os contratos administrativos. O que fazer antes de assinar, o que fazer após assinar, ok? E aí então nós vamos estudar a gestão dos contratos e das atas de registro de preços, o que a gente tem que fazer, o que é importante a gente manter atenção, como a gente solicita um reajuste de valor e diversos
requisitos aqui que envolvem a gestão dos contratos e das atas de registro de preços. Então a gente vem para o nosso primeiro módulo bônus, onde a gente vai realmente cadastrar a empresa no SICAF, e depois a gente vai ver outros portais de licitações também que são pagos, né? Vamos conhecer esses portais. E aqui a gente vai cadastrar, obviamente, também dentro do compras.gov, a gente vai ficar já aptos a participar da licitação. Nós vamos ter um módulo aqui específico para busca de licitações. Como que a gente faz para buscar licitações? Quais são as opções que existem para que a gente utilize sistemas do governo para buscar licitações? E para finalizar, então, a gente vai realmente entrar no compras.gov, participar da licitação, ver o passo a passo, como a gente dá os lances, o que a gente faz em cada momento, onde a gente envia os documentos de proposta, onde a gente envia documentos de habilitação, enfim, tudo referente à participação efetivamente da licitação dentro do compras.gov. Então, esse é o nosso curso e eu convido você para que clique no botão abaixo e conheça o curso e nos vemos lá dentro do curso, ok? Um grande abraço e até mais.